Nas longas noites, as vozes das almas vinham chamá-lo pelo nome. Eram vozes suaves, suplicantes, que ecoavam como um coro distante, pedindo orações e consolo. Alguns irmãos do convento contavam que, ao passar pelo seu quarto, sentiam um perfume inexplicável de rosas e incenso, mesmo quando não havia flores por perto. Outros juravam ouvir, atrás das portas fechadas, cânticos misteriosos e sons de asas batendo suavemente, como se o céu visitasse aquele lugar. Mas quem era aquele homem simples, de olhar sereno e coração ardente, capaz de conversar com as almas do além? O mundo ainda o chamava de Nicolau, mas o céu já o reconhecia como um escolhido. Nasceria ali, no coração da Itália, um intercessor entre o céu e a terra, um amigo das almas e inimigo do esquecimento. E ao longo da vida, seu nome seria pronunciado por milhares, não por fama, mas por fé. Antes de continuar essa história de fé e mistério, deixe seu like, escreva amém nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o poder da intercessão de São Nicolau de Tolentino. Muito antes de ser chamado o protetor das almas do purgatório, Nicolau já havia sido um milagre em si mesmo. Seus pais, Compagnonos e Amata, eram um casal piedoso, mas viviam com o coração aflito. Não conseguiam ter filhos. Durante anos, rezaram, jejuaram e suplicaram por um sinal do céu, até que, certa noite, uma luz misteriosa preencheu o quarto de Amata, e ela ouviu uma voz suave dizer: "Teu pedido foi ouvido. Darás à luz um filho, e ele servirá ao Altíssimo." Poucos meses depois, nasceu Nicolau, envolto em uma paz tão profunda que sua mãe dizia: "Quando o olho dormir, é como se um anjo velasse por ele." Desde pequeno, o menino mostrava algo incomum. Não buscava brincadeiras, mas o silêncio. Gostava de rezar diante de imagens sagradas e frequentemente era visto olhando para o céu como se conversasse com alguém invisível. Os vizinhos diziam que sua presença trazia tranquilidade. Doentes melhoravam, animais se acalmavam e até as tempestades pareciam cessar quando ele elevava os olhos e fazia o sinal da cruz. Mas o que ninguém sabia é que a promessa feita a seus pais era apenas o início de uma jornada repleta de visões, provações e milagres. Deus havia escolhido Nicolau para uma missão que ultrapassaria os limites da vida e da morte. Se você acredita que os santos são sinais vivos do amor de Deus, escreva nos comentários: "Senhor, aumenta minha fé." Assim, juntos, seguimos nesta jornada de luz e mistério. Com o passar dos anos, Nicolau crescia em sabedoria e graça, mas também em silêncio e recolhimento. Havia nele algo que chamava a atenção. Um olhar que parecia ver além das aparências e um modo de falar que tocava profundamente o coração de quem o ouviam. Enquanto outros jovens se distraíam com as alegrias do mundo, Nicolau buscava o recolhimento das igrejas e o perfume do incenso. Frequentemente desaparecia ao cair da tarde. Iam procurá-lo e o encontravam ajoelhado diante de uma pequena imagem da Virgem Maria, murmurando orações que pareciam não ter fim. Muitos diziam que, quando ele rezava, o ar mudava, como se uma presença invisível preenchesse o lugar. Mas dentro dele havia uma angústia, uma inquietação que o consumia. Ele sentia que o céu o chamava, mas ainda não compreendia para onde devia ir. E foi então, numa noite silenciosa, que algo extraordinário aconteceu. Nicolau caminhava por uma estrada antiga, iluminada apenas pelo brilho pálido da lua. O vento se aquietou, os grilos cessaram o canto e o mundo pareceu deter a respiração. De repente, uma luz desceu sobre ele, e uma voz doce, vinda de lugar nenhum e de todas as direções, falou ao seu coração: "Segue-me, Nicolau. Há muitas almas que esperam pela tua intercessão. O mundo esqueceu os mortos, mas eu os recordo. Tu serás a ponte entre o tempo e a eternidade." O jovem caiu de joelhos, tomado por um temor santo e térimas incontroláveis.
Durante longos minutos, não conseguiu pronunciar palavra alguma. E então, com a voz trêmula e o coração ardendo, respondeu: Senhor, eu te seguirei. Não por mérito, mas por amor. Faze de mim o que quiseres. Na manhã seguinte, Nicolau levantou-se decidido. Despediu-se dos pais que, embora o amassem profundamente, reconheceram naquele olhar o reflexo da vontade de Deus. Partiu com apenas o que vestia, levando consigo um rosário simples e uma fé sem limites. Caminhou dias e noites, guiado apenas pela intuição divina, até chegar à cidade de Tolentino, onde encontrou a casa dos frades agustinianos. Ali, foi recebido por um ancião de olhar bondoso que, ao vê-lo, murmurou: Há muito tempo esperávamos alguém como você. Nicolau vestiu o hábito negro dos agustinianos, símbolo de renúncia e penitência, e ao fazê-lo, sentiu uma paz tão profunda que compreendeu: aquele era o propósito para o qual nascera. Desde então dedicou sua vida à oração, ao jejum e à caridade. Dormia pouco, comia quase nada e passava horas diante do Santíssimo Sacramento, em completo silêncio. Os irmãos começaram a notar que coisas incomuns aconteciam à sua volta. Durante as vigílias noturnas, uma luz dourada cercava seu corpo e, às vezes, quando ele se recolhia em êxtase, seus pés se elevavam levemente do chão. Certa vez, um frade que duvidava aproximou-se do seu quarto e, ao espiar pela fresta, viu o Nicolau cercado de uma claridade intensa, com o rosto voltado ao céu e duas figuras luminosas ao seu lado. Assustado, o homem caiu de joelhos, convencido de que estava diante de um mistério. Nicolau, porém, jamais se envaideceu. Ao contrário, quanto mais extraordinários eram os sinais, mais humilde se tornava. Repetia sempre: tudo o que vejo é reflexo da misericórdia de Deus. Eu sou apenas pó, mas o pó também pode brilhar quando iluminado pelo sol. Com o tempo, passou a ser procurado por todos, doentes, aflitos, pecadores arrependidos, e ele acolhia cada um com a mesma doçura. Nunca negava uma oração, nunca recusava um pedido. E todas as noites, antes de dormir, fazia o mesmo gesto. Ajoelhava-se, elevava os olhos e dizia: Senhor, lembra-te das almas esquecidas, das que sofrem no silêncio e aguardam tua luz. Foi nesse hábito de compaixão que o céu começou a revelar o verdadeiro propósito de sua vocação, o dom que o tornaria um dos santos mais misteriosos e amados de todos os tempos. A santidade para Nicolau não era de glória, mas de cruz. E quanto mais se aproximava de Deus, mais o inimigo se levantava contra ele. Durante os primeiros anos no convento, foram inúmeras as provações. O corpo enfraquecido pelo jejum, as longas horas de oração e o sono interrompido por visões que desafiavam a razão. Muitos irmãos acreditavam que eram tentações, outros sinais do céu. Nicolau, porém, sabia: a alma que deseja tocar o divino deve primeiro atravessar as sombras. Certa noite, enquanto rezava diante do crucifixo, uma presença fria invadiu o quarto. O ar tornou-se pesado e uma sombra escura se ergueu no canto, tomando forma diante dele. A voz que se ouviu era rouca, grave, quase humana. Desista, Nicolau. Tu rezas por mortos que o próprio céu esqueceu. Pede por ti, e eu te darei tudo o que quiseres. O santo permaneceu imóvel, apenas apertando o rosário entre os dedos. O suor descia por sua testa, mas seus lábios murmuravam: Senhor Jesus, sede minha força. Subitamente, o crucifixo brilhou com uma luz intensa e a sombra desapareceu, deixando atrás de si um odor insuportável de enxofre. Na manhã seguinte, Nicolau foi encontrado desmaiado diante do altar, com o rosto pálido, mas um leve sorriso nos lábios. Disse apenas: as trevas não suportam o nome de Cristo. A partir daquele dia, os milagres começaram a se multiplicar.
Um homem cego, levado pelos irmãos ao convento, pediu que Nicolau rezasse por ele. O santo, humilde, apenas tocou seus olhos com o sinal da cruz e sussurrou: "Que se faça conforme a vontade de Deus." Instantaneamente, o homem viu a luz novamente. Mas Nicolau chorou, e não de alegria. Disse: "Milagre não é vitória, é misericórdia." Outro dia, um frade que sofria de febre alta pediu a ele um pouco de pão. Nicolau levou o pedaço de pão à capela, colocou-o sobre o altar e rezou por horas. Ao devolvê-lo, disse apenas: "Come com fé." O irmão, ao comer, ficou curado naquele mesmo instante. Desde então, aquele pão passou a ser conhecido como o pão de Nicolau, símbolo de bênção e alívio espiritual, uma devoção que sobrevive até hoje. Mas, acima de todos os milagres, havia um mistério ainda mais profundo: as almas do purgatório. Desde jovem, Nicolau dizia ouvi-las em suas orações, mas agora elas vinham até ele. Certa madrugada, um frade levantou-se assustado ao ouvir passos no corredor. Pensando ser Nicolau, foi atrás, mas o que viu o fez cair de joelhos. O santo caminhava lentamente, rodeado por silhuetas luminosas, homens e mulheres vestidos de luz que o seguiam em silêncio. E enquanto ele rezava, aquelas figuras se dissolviam no ar, uma a uma, como se tivessem sido libertas. No dia seguinte, o frade perguntou o que havia visto. Nicolau apenas respondeu, com serenidade: "Eles vêm pedir orações. O amor de Deus é mais vasto do que o tempo, e até os que partiram ainda esperam pela misericórdia." Essas experiências se tornaram frequentes. Muitas vezes, os frades acordavam no meio da noite com perfume de flores vindo do quarto de Nicolau. Outros diziam ver uma luz azulada atravessando as janelas, mesmo quando o convento estava em completa escuridão. Ele nunca falava sobre isso, apenas aumentava suas orações e penitências. O corpo de Nicolau começou a se enfraquecer, mas sua alma se tornava mais luminosa. Dizia que cada dor era uma oferenda pelos que sofrem além do véu da vida. Seu alimento era mínimo, sua força sobrenatural. E, mesmo doente, ele continuava a visitar os enfermos, a consolar os aflitos e a celebrar a Eucaristia com uma devoção que fazia chorar quem o via. Certa vez, ao celebrar a missa, uma pomba branca desceu sobre o altar e pousou ao seu lado. Ninguém ousou se mover. Quando a missa terminou, a pomba desapareceu e Nicolau, com lágrimas nos olhos, murmurou: "O Espírito Santo visita os que persistem na fé." Foi o início de um período em que o sobrenatural se tornou parte de sua vida cotidiana. Entre milagres, curas e aparições, Nicolau aprendeu o que poucos compreendem: que a santidade não é feita de prodígios, mas de entrega, e que as maiores batalhas são travadas em silêncio, diante de Deus. As noites no convento de Tolentino tornaram-se diferentes. Os frades, acostumados ao silêncio da oração, começaram a perceber uma presença constante, uma energia suave, quase palpável. Era como se o ar vibrasse de algo invisível, como se o céu tivesse escolhido aquele lugar para tocar a terra. No centro de tudo estava Nicolau, agora com o rosto pálido e o olhar sereno de quem vive entre dois mundos. Ele raramente falava sobre o que via, mas suas expressões, seus gestos e as lágrimas que caíam durante a missa diziam mais do que 1000 palavras. Uma noite, enquanto o convento dormia, Nicolau foi despertado por um toque leve em seu ombro. Ao abrir os olhos, viu diante de si um homem envolto em luz, com um semblante aflito, mas bondoso. Aquela figura o olhava com profunda esperança e disse em tom sereno: "Sou um frade que viveu nesta casa há muitos anos. Parti sem confessar minhas faltas, e desde então
sofro na escuridão do esquecimento. Nicolau, reza por mim, para que eu possa ver novamente a luz de Deus. O santo se ajoelhou imediatamente e começou a rezar com todo o fervor da alma. Rezou a noite inteira, e ao amanhecer, uma claridade intensa preencheu o quarto. Tão forte que os outros frades, assustados, correram para ver. Encontraram Nicolau ainda ajoelhado, envolto em lágrimas. Quando perguntaram o que havia acontecido, ele apenas respondeu: uma alma encontrou o caminho de volta para casa. Depois desse dia, as visitas espirituais se tornaram constantes. Alguns frades ouviam passos durante a madrugada, outros viam sombras de luz atravessando os corredores. E sempre, sem falhar, o quarto de Nicolau era o ponto onde tudo cessava, onde o descanso e a paz pareciam renascer. Uma das visões mais conhecidas ocorreu numa noite de sexta-feira. Enquanto rezava diante do crucifixo, Nicolau viu em espírito um vale profundo coberto por uma névoa cinzenta. Lá dentro, milhares de almas clamavam por ajuda, estendendo as mãos em direção à luz distante do céu. Ele ouviu suas vozes dizerem: Nicolau, lembra-te de nós. Tua oração é a única ponte entre o nosso sofrimento e a misericórdia de Deus. O santo chorou amargamente e respondeu: enquanto eu respirar, não esquecerei nenhum de vós. Desde então, intensificou ainda mais seus jejuns e penitências. Dormia sobre uma tábua, com uma pedra como travesseiro, e passava dias inteiros sem comer, oferecendo tudo pelas almas esquecidas. Dizia que a cada oração, uma chama se apagava no purgatório, e que a dor de uma alma aliviada era sentida no coração como uma brisa leve, o sopro da libertação. Com o tempo, as pessoas começaram a chegar de todos os lugares. Vinham de aldeias distantes, trazendo nomes de entes queridos, retratos, lembranças. Pediu a Nicolau que rezasse por aqueles que haviam partido. E, misteriosamente, muitos retornavam com notícias de sonhos luminosos, onde seus defalados apareciam em paz, agradecendo. Os frades começaram a registrar tais relatos, impressionados. E foi assim que, ainda em vida, São Nicolau de Tolentino tornou-se o intercessor das almas do purgatório, aquele que ouvia o que o mundo ignorava. Mas havia um segredo que o santo guardava em silêncio. Poucos sabiam que, muitas vezes, ele via os próprios anjos virem buscá-las. Durante suas orações, luzes desciam suavemente e Nicolau via seres resplandecentes conduzindo as almas libertas ao alto, em direção à eternidade. Esses momentos o deixavam profundamente comovido, e ele dizia baixinho: o amor é mais forte do que o fogo, e o perdão é o verdadeiro milagre de Deus. A missão de Nicolau não era visível aos olhos humanos, mas era sentida por todos os que cruzavam seu caminho. E à medida que o tempo passava, sua ligação com o sobrenatural se tornava mais intensa, preparando-o para o último e mais profundo mistério: a passagem do santo entre o mundo dos vivos e o dos eleitos. Nos últimos anos de sua vida, São Nicolau de Tolentino tornou-se cada vez mais um canal direto da graça divina, um farol para os aflitos e uma presença que transcendia o tempo. Apesar da fraqueza física e das dores que o afligiam, seu espírito irradiava luz e serenidade, como se cada célula de seu corpo estivesse imersa na presença de Deus. Em suas últimas noites, os frades notaram algo extraordinário. Nicolau parecia dormir e orar ao mesmo tempo, movendo os lábios silenciosamente, enquanto lágrimas de paz escorriam por seu rosto. Alguns disseram que o ouviam murmurando nomes de pessoas que jamais tinham conhecido, almas que ele guiava invisivelmente para a luz. Um dia,
Debilitado e quase sem forças, Nicolau pediu para ser levado ao jardim do convento. Ali, sob a luz suave do entardecer, ele se ajoelhou, olhando para o horizonte e rezou longamente, pedindo que cada alma que ele havia acompanhado encontrasse descanso eterno. Enquanto rezava, uma luz intensa desceu do céu, envolvendo-o completamente. Os frades, atônitos, não viram o corpo do santo. Apenas perceberam que uma presença divina parecia habitar o lugar e que um perfume de rosas e incenso se espalhou pelo ar, enchendo todos de paz. Foi nessa hora que São Nicolau realizou seu último e mais profundo milagre: a união completa com Deus e o descanso das almas que ele havia libertado. Os frades relataram que nos dias seguintes sentiram uma energia sagrada pairando sobre o convento e que muitos fiéis que se aproximaram do local tiveram visões de luzes e de espíritos elevados, confirmando que o santo havia cumprido sua missão. Até o momento de sua morte, em 10 de setembro de 1305, Nicolau manteve a serenidade absoluta. Nenhuma queixa, nenhuma preocupação mundana. Apenas uma entrega completa à vontade divina, como quem atravessa um portal entre o céu e a terra. Sua partida não marcou o fim, mas sim o início de um legado que continuaria a transformar vidas. Milagres começaram a ser relatados imediatamente, mesmo antes de sua canonização. Doentes curados, perseguidos encontrados em paz, famílias reconciliadas, todos os testemunhos de que a santidade de Nicolau ainda caminhava entre os vivos. O corpo incorrupto, encontrado anos depois, tornou-se um símbolo tangível da presença divina. Peregrinos de todo o mundo visitavam Tolentino buscando intercessão, cura e consolo espiritual, e muitos juravam sentir a mesma paz que o santo irradiava em vida. São Nicolau de Tolentino mostrou que a verdadeira santidade não se mede apenas pelos milagres visíveis, mas pela dedicação invisível ao bem e à oração incessante pelas almas necessitadas. Sua vida é um lembrete poderoso. Mesmo em silêncio, com gestos humildes, é possível tocar o céu e transformar vidas ao redor. Após a morte de São Nicolau, algo extraordinário aconteceu. Logo nos primeiros dias, milagres começaram a se manifestar. Doentes eram curados, perseguidos encontravam paz e famílias divididas se reconciliavam. Os frades relataram que o próprio santo aparecia em sonhos aos fiéis, transmitindo conforto, força e orientação espiritual. Seu corpo, preservado e incorrupto, tornou-se um santuário vivo da graça divina, um elo entre o céu e os homens. Décadas depois, em 5 de junho de 1446, o Papa Eugênio IV reconheceu oficialmente sua santidade, canonizando-o como o primeiro santo da Ordem dos Agostinianos. O anúncio não celebrou apenas um homem, mas uma vida inteira dedicada à oração, à caridade e à libertação das almas do purgatório. A Igreja inteira reconheceu que São Nicolau havia tocado o mundo de maneira visível e invisível, um exemplo de santidade tangível e espiritual ao mesmo tempo. O legado de São Nicolau não se limita aos tempos antigos. Hoje, em igrejas ao redor do mundo, a prática do pão abençoado, inspirada em seus milagres, continua a levar cura e esperança aos fiéis. Muitos ainda recorrem a ele como patrono das almas do purgatório, confiantes de que suas orações serão atendidas, assim como ele prometeu em vida. Sua devoção à oração incessante, a penitência rigorosa e a caridade sem limites nos mostra que a santidade é um caminho de entrega total a Deus. Cada gesto de bondade, cada oração silenciosa e cada sacrifício oferecido por amor ao próximo podem transformar não apenas vidas, mas até mesmo o destino das almas. Que possamos nos inspirar em São Nicolau de Tolentino a viver com fé profunda, amar sem medidas e orar sem cessar. Que seu exemplo nos lembre que o verdadeiro milagre está na dedicação invisível, no amor silencioso e na entrega completa à vontade divina.
Ó São Nicolau de Tolentino, amado patrono das almas, interceda por nós junto a Deus. Que possamos aprender com sua vida de santidade, oração e caridade, ajudando os que sofrem e amando os esquecidos. Inspire-nos a caminhar na luz da fé, a cuidar dos necessitados e a perseverar na oração, para que nossas almas, assim como as que você libertou, encontrem a paz eterna. Amém. Se você se inspirou com a vida e os milagres de São Nicolau de Tolentino, curta este vídeo, compartilhe com amigos e familiares e não se esqueça de se inscrever no canal para continuar conhecendo histórias reais de santos e anjos que tocam o coração e transformam vidas.